A filosofia de Spinoza consiste em um racionalismo absoluto, que empreende um combate a todas as formas de superstição. Na cosmovisão de Spinoza, metafísica, epistemologia e ética estão interligadas de modo sistemático. Sua metafísica, sua visão da realidade, a epistemologia, a forma pela qual o conhecimento da realidade pode ser alcançado, e a ética, a forma como o ser humano se vê no mundo e como ele age no mundo, estão totalmente conectadas nesse grande sistema. E, apesar disso, a obra de Spinoza é relativamente curta. Spinoza nasceu na Holanda e, como muitos sabem, ele foi excomungado da comunidade judaica, da qual ele adivinha, né? Porque ele tinha ideias que eram consideradas subversivas, né, nesse sentido. Aquela história velha que a gente conhece, né, que vários pensadores vão enfrentar, e na época do Spinoza, esse fervor religioso, esse uso político da religião para controle era algo muito forte e, de certa forma, já é um prenúncio da queda desses valores, né? O próprio fato dessa necessidade se impor ali, né? Do mesmo modo, Spinoza vai ser um pensador muito à frente do seu tempo, que, é claro, vai ser muito marcado pela filosofia de Descartes, que, assim como ele, encontrou na Holanda, apesar de tudo, um ambiente propício para a sua escrita, porque a Holanda era já um lugar muito voltado para o comércio, com muita abertura para o liberalismo, para diferentes ideias, para a liberdade de expressão. E Spinoza, ele não vai ser um asceta isolado, alguém que fica no seu quarto escrevendo, isolado da sociedade. Não, ele vai ser uma pessoa muito engajada no meio social, vai corresponder com vários outros intelectuais, vai ser influenciado por muitos deles, ele vai ter uma relação de amizade também com Leibniz, por exemplo, que vai inclusive visitá-lo pessoalmente, entre outros intelectuais. E o Spinoza, ele não vai seguir uma carreira na filosofia, ele vai recusar uma cadeira que foi oferecida a ele em certo momento, em uma universidade, porque estava colocando limites para o seu pensamento, né? Que não poderia questionar a visão corrente de Deus, se não me engano, né? Daquela universidade. Então, seu ganha-pão vai ser o trabalho muito manual de polir lentes, né? E ele vai ficar muito bom nisso, de modo a poder se sustentar de uma maneira humilde, né? E o seu pensamento vai ser feito nas horas vagas, digamos assim, né? Como em muitos outros casos de grandes pensadores, né? Eles não vão ter a oportunidade de desfrutar do prestígio do seu pensamento e vão levar uma vida muito humilde nesse sentido material. Mas também, né, do ponto de vista interior, é claro que isso não era a coisa mais importante para eles. Ele vai desenvolver a sua obra depois de ser excomungado, que vai se dar ali toda a sua escrita, basicamente, na década de 60 e de 70 do século 17. Então vamos falar sobre a visão metafísica de Spinoza. Deus, para Spinoza, não é uma potência estrangeira que atua no mundo, recompensando ou punindo os seres humanos. Deus, para ele, identifica-se com a própria natureza e as suas leis.
Deus é aquilo que é o próprio ser. E nesse sentido, ele próprio se originou. Não é que ele seja incausado, é ele próprio que se causou. E é ele próprio também que segue se desenvolvendo nas coisas imanentes da nossa experiência, né? Do mundo, como a gente conhece. Então, para ele, Deus é imanente, não é transcendente. Ele rompe, portanto, com um dualismo muito antigo na tradição filosófica ocidental, desde Platão, e que se vê também em Descartes, até em Descartes, por meio da escolástica toda, até em Descartes. Aqui Spinoza já está rompendo com isso 2 séculos antes de Nietzsche falar sobre morte de Deus. Então, isso é algo muito extraordinário e muito provavelmente, por ser tão à frente de seu tempo, Spinoza vai demorar para ter fama e reconhecimento apropriados, por causa disso, né? Descartes vai ficar muito famoso, ele vai ter alguns seguidores, mas só no século XIX é que ele vai ser mais consolidado e resgatado por Hegel, pelo próprio Nietzsche. Então, uma vez que Deus é a natureza e que opera através de leis, essas leis são inteligíveis para o homem, segundo Spinoza. Então, Deus é perfeitamente compreensível. E ele vai falar sobre um amor intelectual a Deus, que é justamente a proposta da filosofia na sua ótica. É conhecer a Deus e, nesse sentido, orientar-se para um caminho de aceitação e de amor, um caminho voltado para as paixões positivas, que ele vai dizer que existem paixões positivas e paixões negativas. E por meio disso, vive-se bem, vive-se livremente. A própria definição de liberdade dele é essa, de amor intelectual a Deus. Aí a gente já está falando da sua ética. Então, falamos da metafísica, falamos da epistemologia e falamos da ética. Uma leva a outra de modo muito natural e sistemático. Se você está gostando do conteúdo, aproveite para curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui, pois tudo isso ajuda o canal a ter mais visibilidade. No seu Tratado da Correção do Intelecto, Spinoza faz algo revolucionário no seu tratamento da verdade, que, como eu falei, né, ele vai romper com Platão, com a escolástica, com Descartes, que apontavam para certo dualismo e que colocavam a verdade apartada do objeto. Spinoza vai dizer que não, que a verdade é imanente ao próprio objeto e que ele pode ser conhecido através da investigação, como se a gente olhasse para ele como uma máquina mesmo, que opera com suas diferentes partes dentro de uma estrutura mesmo. E é assim que ele vai ver o próprio ser humano. Eu vou falar sobre isso já, sobre essa estrutura que é como se fosse uma máquina de corpo e alma, e que não precisa de um mundo inteligível para ser explicado, assim como nenhuma outra coisa. Pode ser explicado pela própria investigação da coisa. Ele via Deus, então, como eu disse, como essa substância própria, essa substância mesma da realidade, que é a causa de tudo, se autogerou e que possui infinitos atributos, dos quais a gente conhece 2: pensamento e extensão. Eu vou ler as teses do livro 1 da Ética, que é a principal obra de Spinoza, que ele fala sobre a essência de Deus nesse livro 1. E como essa é uma introdução, eu não vou me aprofundar tanto em outros aspectos da obra do Spinoza. Eu pretendo trazer
as obras individualmente aqui para o canal, pelo menos essas mais importantes, como a própria Ética e o Tratado da Correção do Intelecto. Fique atento para os próximos vídeos, porque inclusive eu fiz uma votação aqui no canal de pensadores para trazer e o Spinoza foi quem ganhou, e por isso eu já estou trazendo essa introdução e pretendo trazer os próximos. Mas então, no livro 1 da Ética, eu estou lendo aqui com base nessa edição dos Pensadores, que é ótima e que tem essas principais obras do Spinoza embutidas aqui, eu recomendo muito. E tem essa introdução que eu estou usando como base para falar sobre essas teses, que já estão aqui mais sintetizadas. Ele diz que a substância é a causa de si mesma, a substância é a causa de si do mesmo modo que é a causa das coisas. E a causa de si é a causa imanente. Fica abolida essa ideia de criação, de transcendência. Em terceiro lugar, Deus é a causa eficiente e não a causa final da realidade. Essa ideia de finalidade é puro antropomorfismo. Não tem finalidade nenhuma para a natureza. Por isso que ele fala de causa eficiente, não de causa final. A gente não está indo para algum lugar. Não há uma teleologia para Spinoza. E isso tudo vai levar a um estado de espírito muito liberador nesse sentido, talvez. Porque você não se vê imerso em uma narrativa, mas você também, sabe, não se vê imerso num mundo misterioso, trágico, sem explicação, porque Spinoza também abole tudo isso, né, esses mistérios. Ele fala, não, olha, é tudo perfeitamente inteligível. Você não vai encontrar o que você está procurando, finalidade, propósito, moralidade intrínseca, mas você vai encontrar as leis da natureza. E isso deveria ser suficiente. E nesse sentido ele se aproxima bastante dos filósofos estoicos também, que vão ter uma cosmovisão parecida nesse sentido, de que Deus e o cosmos são uma e só coisa e tudo está no seu devido lugar. Se você acha que não, você é que está desviado e deve se adequar à realidade. É mais ou menos por aí, né, na cosmovisão estoica, que o Spinoza se aproxima de alguma forma. E aí ele vai dizer que o pensamento e a extensão são atributos infinitos de Deus. Deus é a própria matéria, é imanente, não é um espírito, né, transcendente. Acho que isso ficou claro, né? Então é uma substância só, e até Descartes, contemporâneo de Spinoza, e talvez o pensador mais famoso de sua época, falava de um dualismo também, de substâncias. Aqui ele está falando em uma substância única e imanente. Agora a gente pode ver a noção, a concepção de Spinoza sobre o ser humano. Ele vai ver o ser humano como essa estrutura de corpo e de alma, e que exprimem, a seu modo, o mesmo evento. Não é como se uma tivesse num plano e outra tivesse no outro plano, e aí se correspondessem, não. É uma unidade sistemática, funcionando para a mesma coisa, no mesmo plano. Então tem o corpo, que vai operar como uma máquina, que pode ser conhecido investigando suas diferentes partes e seu funcionamento. E tem a alma, que aí é algo um pouco mais obscuro, mas que tem o seu sentido funcional no sistema spinozano, né? Não tem essa coisa transcendente envolvida. Para ele é tudo imanente. E aí tem os pensamentos, as ideias, mas é tudo uma unidade só no mundo imanente e material. Agora, ele vai falar de paixões positivas e paixões negativas. As paixões negativas são raiva, ódio, inveja, frustração. As paixões positivas são amor e alegria, fundamentalmente, né?
talvez empolgação, enfim. E aí ele diz que conhecendo a realidade, podemos nos direcionar mais naturalmente a estas paixões positivas. E ele vai dizer que o homem livre, ele é aquele que, conhecendo as forças exteriores e entendendo a natureza, consegue dominar as forças exteriores e perseverar com a sua própria força. Então ele vai ver esse mundo de diferentes seres atuando, né, com suas respectivas vontades, como um embate, um choque mesmo de paixões, e o homem livre é aquele que consegue triunfar nesse sentido. E que ele não é escravo das suas paixões, ele consegue dominar a si próprio e empreender seus objetivos no mundo. A essência humana, Spinoza vai chamar de conatus. Esse conatus é esse movimento interno do corpo, inexo das ideias, na alma, para perseverar e se expandir enquanto potência no mundo. Vejam como que isso já antecipa também a noção nietzschiana de vontade de poder ou vontade de potência. É muito parecido. E é claro que, por esses motivos, Nietzsche vai elogiar o Spinoza. E, bom, possivelmente ser bastante influenciado por ele também. O homem livre, para o Spinoza, é ativo e não passivo. Ativo no sentido que tem controle interno, domina suas paixões e se expande no mundo. Enquanto que o passivo sucumbe às paixões ou sucumbe às forças exteriores a ele. Spinoza, com isso, também abole a noção de livre-arbítrio, no seu sentido mais usual. Para ele, são leis da natureza que estão em operação. E o homem livre, para ele, é esse que consegue fazer tudo isso que eu acabei de descrever nessa realidade, aceitando e amando a realidade, né? A própria liberdade para ele significa amor intelectual a Deus. E é claro, né, isso posteriormente vai ser alvo de críticas também de toda uma tradição, se é que podemos colocar assim, de pensadores livres e mais ligados com uma filosofia existencial religiosa, que a gente pode falar, claro, de Kierkegaard, que vai criticar muito esse Deus dos filósofos, que é uma coisa estática, que não tem influência no mundo, que está lá só para sustentar um sistema, sabe? Ele vai ser muito crítico às filosofias sistemáticas, como a de Spinoza, e também podemos falar em Leon Chestov ou em Pascal, que contemporâneo de Spinoza vai ter um pensamento mais parecido com o do Kierkegaard. E, no entanto, a visão de mundo de Spinoza, ela, por outro lado, como eu disse no começo, é um instrumento muito contundente no combate ao uso coercitivo da religião, de medo e de culpa, de superstição. As obras do Spinoza foram publicadas majoritariamente após a sua morte, por amigos seus, porque o período, embora tivesse toda essa questão da Holanda, era muito problemático nesse sentido. A liberdade de expressão, que é algo que Spinoza defendia bastante, inclusive para ele o melhor Estado seria o democrático, porque justamente permite essa liberdade muito natural, as divergências muito naturais de pensamento, né? Porque para ele algo unitário que abole a violência e a discordância é mera utopia. Então ele via o Estado como
também, de certa forma, um indivíduo, né, com o seu próprio conatos e com as suas próprias paixões internas, sendo as paixões de seus diferentes membros. E, enfim, ele vai ser um grande defensor da liberdade de expressão. Ele aponta para uma ótica da realidade que é sob o aspecto da eternidade. A gente vive sob o aspecto da duração, da imanência, do tempo. Mas ele nos direciona a um olhar para o todo, sub species aeternitatis, né, que ele fala, usando a expressão em latim. E nesse sentido, pode ser uma coisa mais liberadora. Abole mistério, abole a própria noção de tragédia e se aproxima da visão estoica, olhando para o todo como sendo o jeito que as coisas têm que ser. E aí ele traz também essa parte do homem livre, né, e da ação, e da liberdade de expressão, e como que o conhecimento das leis e da natureza de Deus ajudam para essa melhor conduta humana durante a vida. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal se você gostou do vídeo, comente suas dúvidas e considerações, assista também os outros vídeos de filosofia aqui do canal. Até a próxima!